Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E olha, o nosso assunto hoje é para falar sobre a Amazônia, sobre os desafios, direitos ambientais, com o jornalista Felipe Medeiros, que participou de um evento muito especial em Manaus nesse último mês de outubro, chamado Unleash. Tá certo, Felipe? Tá certo. Obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Oi, Bia, tudo bem? É um prazer estar aqui com você deste lado, né? Porque a gente tá junto praticamente todos os dias da semana, né? Os dias de trabalho, né? De segunda a sexta-feira. Agora desse lado aqui, e você me entrevistando, eu acho que é uma das primeiras vezes, né? Então, É a primeira vez, na é a verdade. primeira vez. Então, é um prazer estar aqui com vocês, nessa estrutura aqui maravilhosa, acolhedora, aconchegante, que traz assuntos de suma relevância para toda a sociedade de Roraima e até do mundo, né? A gente discute muita coisa bacana aqui na Rádio Defensoria, né? Sobre tudo, na verdade. Felipe, você participou então desse evento, né, que trata sobre os direitos ambientais, que trata sobre os desafios da Amazônia, sobre os povos originários. Eu queria saber, na verdade, como é que você soube, né, teve acesso a esse evento e de onde surgiu esse interesse de participar também. Na verdade, o nome aqui é Unleash, né? É Unleash Innovation Lab, que é Unleash na tradução, né, do inglês seria libertar, e aí Innovation de inovação, então Innovation Lab seria laboratório de inovação, né? Na Amazônia foi a primeira vez que a ONG Unleash, que é uma ONG dinamarquesa, realizou esse evento nas Américas e aí decidiram realizar justamente na Amazônia, com a participação de moradores, de pessoas que nasceram em comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas e também pessoas que trabalham de alguma forma com o assunto, né, a Amazônia, com o meio ambiente, nos 9 estados da Amazônia Legal, que cabe a gente destacar que além da região norte, né, tem o Mato Grosso e também o Maranhão. Então, pessoas desses 9 estados participaram desse laboratório de inovação da Amazônia, né? Que foi na Amazônia também, né? Em Manaus, do dia 14 ao dia 19 de outubro. E foi a primeira vez desse evento no Brasil, nas Américas e também em língua portuguesa, né? Porque é um laboratório que ocorre em todo o mundo, já aconteceu na Índia, na Groenlândia e trouxeram agora para o Brasil, para jovens, né? E jovens até 35 anos, né? Capazes de ter ideias, soluções inovadoras para problemas das suas comunidades, que muitas vezes não é um problema isolado só daquela sua comunidade, e foi isso que a gente observou muito lá, né? Que os problemas às vezes são bem semelhantes e até, em alguns casos, quase que iguais, né? Porque a gente vive numa Amazônia que é muito grande, né? E também com peculiaridades em cada estado, né? A nossa Amazônia aqui de Roraima é bem diferente da Amazônia do estado do Amazonas, do Amapá, mas os problemas são bem semelhantes. Felipe, você tem um interesse já por esse tema, né, por essas questões ambientais, principalmente. Eu queria entender um porquê também, né? De onde vem esse interesse, né? Além de você ser amazônida também, né? Mas por que que esse tema lhe chama atenção e você se preocupa com essa temática? Então, vai virar baú agora, né? Então, eu sou amazônida de nascimento e de vivência, né? De criação. Eu nasci no Maranhão, inclusive nasci e morei no Maranhão até uns 7, 8 anos, na região que compreende a Amazônia, né? Porque não é todo o estado do Maranhão que faz parte da Amazônia Legal. Então, eu nasci e vivi em municípios que compreendem essa Amazônia Legal. Vim para cá criança, que é também um estado, para cá para Roraima, que é um estado da Amazônia Legal. E aqui me criei, quer dizer, fui criado, construí família, estou vivendo, amo essa terra.
Tem até uma pessoa, uma personalidade famosa aqui de Roraima que fala que se Roraima, Boa Vista tivesse uns 10 graus a menos, seria um paraíso na Terra e ia estar entupido de gente também, de tudo Eu quanto é lugar concordo. do mundo, né? E aí, esse meu interesse pelo ambiental, na verdade, eu até coloco como socioambiental, né? Vem bem antes mesmo da profissão, né? Sou jornalista de formação, de atuação, mas eu acho que é raiz mesmo, sabe? Você é de onde, Bia? Eu sou daqui, Pois é, roraimense. eu acho que a gente que é do norte, né? A gente tem essa pegada à natureza, sabe? É muito raro encontrar alguém que não goste de tomar um banho de igarapé, não goste de comer uma farinha da terra, Uma que uma paçoca. paçoca, não é? É bem raro tomar açaí. Então eu acho que é raiz mesmo, mas desde criança eu fui muito ligado à natureza, ao socioambiental, né? Então na época de colégio, ensino fundamental, médio, sempre estava ali envolvido em clubinho de ciências, e aí presidindo o clube, participando de atividades relacionadas à ciência, tecnologia e comunicação também. E depois de formado, né, eu passei a cobrir também bastante pautas relacionadas a, ao meio ambiente, aos povos originários, desde quando eu comecei a minha carreira na televisão, né, na Rede Amazônica, e essas pautas sempre me despertaram muito interesse. É, pautas relacionadas aos povos indígenas aqui de Roraima, relacionadas à degradação do meio ambiente, enfim, e todos os outros assuntos que cercam, né? Que estão, na verdade, no nosso dia a dia, porque a gente fala assim como se fosse algo muito isolado a falar de meio ambiente, mas não é, tipo, cara, a gente bebe água de fontes ainda possíveis, né? Como, por exemplo, do Rio Branco, de poços artesianos. A gente respira um ar que ainda não é, e esperamos que não seja tão poluído. Então, tá tudo ali muito próximo, né? E aí, sempre me interessei pela essa pauta, mas quando a gente trabalha em televisão, você já passou por televisão, a gente não cobre só isso. Quando eu saí da televisão, eu passei a cobrir mais de forma freelance, sabe? A pauta socioambiental, como freelance, fotografando, fazendo vídeo e escrevendo, fotografando, fazendo vídeo e escrevendo. E também participava de eventos, mais eventos, conversava com pesquisadores, tinha amizade com pessoas que são das instituições de ensino e pesquisa. E, enfim, a minha esposa é estudante de biologia, então já participei de ações também relacionadas à defesa de rio, entendeu? Sempre a gente está meio que ali envolvido fazendo uma coisa ou outra. E o boom mesmo foi na questão do combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, né? Que aí eu escrevi bastante para agência de rádio, para jornal de grande circulação no Brasil, para agência de jornalismo investigativo independente. Aí foi isso. E, e eu acho que é até um parênteses que eu faço aqui, Bia, completando o que eu falei anteriormente, que a gente fala de meio ambiente, a gente fala de problemas ambientais como se fosse algo assim muito distante. E enquanto a gente pensar assim, a gente vai continuar amargando os problemas. Porque quando a gente fala de meio ambiente, de combate a essa emergência climática, a gente tem que pensar que nem a gente falava antes. Ah, eu não gosto de política. Cara, como é que você não gosta de política? Se a política que tá ali fazendo com que Norteia, né? que norteia a sua vida, tá fazendo com que você tenha direitos, com que até você ser prejudicado por causa da política. Então, como é que você não vai gostar de um negócio desse? Da mesma forma, se falar de emergência climática, como é que você não vai gostar de um assunto como esse? Então, eu acho que tem todo mundo ter mais interesse por esse assunto e fazer a sua parte, contribuir. O assunto, a educação ambiental, existe e deve existir ainda mais nos meios de comunicação, a imprensa, a mídia tem que pautar mais o meio ambiente. E as escolas, né, a rede de ensino também tem que implementar na grade, desde as crianças até o ensino médio, esse assunto. Porque eu sou assim hoje, porque eu tive isso
no colégio que eu estudei na Fundação Bradesco, então eu tive uma qualidade de ensino bem bacana, sabe? Então hoje eu tenho essa consciência ambiental, de classe também, por conta do ensino que eu tive na fase dos meus 13 até os meus 17 anos, porque isso muda a gente, sabe? E eu acho que ainda foi tarde. Pode ser mais cedo. Então, quando a gente aprende desde pequeno, isso nos transforma. Isso faz com que a gente tenha outra visão de mundo. Que a gente fure essa bolha, né? Que tem muita gente que está numa bolha, gente com dinheiro e gente sem dinheiro que vive numa bolha, né? E eu digo mais, eu até falei para um amigo essa semana que a educação ambiental deve existir na grade curricular, assim como deve também existir a educação sexual. Para que existe a educação sexual? A educação sexual existe para que a criança, a menina, o menino, saiba que ali, em determinada parte do corpo dele, só ele pode tocar. No máximo, a mãe, o pai, para higienizar. E também para que ele saiba se alguma coisa de estranho, ele, ela, saiba se alguma coisa de estranho, de anormal aconteceu ou fizeram com ele, que ele procure, que ele informe as maneiras de se comunicar. Porque a gente sabe que muitas crianças, hoje, as pessoas adultas, dizem: quando eu tinha tantos anos fui vítima de violência sexual, de abuso, e aí passou uma vida sem falar. Então, é muito importante a educação sexual e é muito importante também a educação ambiental, para a gente ficar ciente. Cara, se eu jogar... é bobo, mas se eu jogar, um exemplo mínimo, né? Mas se eu jogar o meu papelzinho de bala pelo vidro, pela janela do carro, né? Abrir a janela e jogar, eu vou estar prejudicando de alguma forma a convivência. De que forma? Porque não é só você que está pensando assim. Outras pessoas vão jogar copo, lata, mais papel de bala, né? Mais plástico de bala. Aquilo vai, além de gerar sujeira, vai entupir bueiros. Numa chuva forte, a água não vai escoar, vai entrar na sua casa, vai molhar seus móveis, vai molhar sua cama, você não vai ter onde dormir, você não vai ter casa. Então, é preciso as pessoas, desde criança, terem essa consciência. E eu acredito muito que a criança transforma o meio dos adultos, sabe? A forma de pensar. Porque eu lembro que eu era uma criança, um adolescente muito chato quando eu saía com os meus pais. Chato no sentido de ter essa consciência e cobrar dos meus pais, sabe? Da minha mãe. Epa, tipo, por que você jogou a lata? Pô, não joga lata, sabe? Não faz isso. E eu me tornei também um adulto bem crítico nesse quesito. Tanto que recentemente eu estava vindo pro trabalho e vi que a CAE estava jogando o esgoto dentro de um bueiro. Tipo, algo meio que bizarro, absurdo. Que é algo que vai ser jogado dentro de um rio que a gente consome a água desse rio, sabe? E aí a companhia ainda tentou dar uma desculpa meio que esfarrapada, mas assim, a gente viu, eu vi, né? Contra fatos, não há argumentos, né? Aquilo ali era esgoto, né? Então, eu acho que a criança, o adolescente, ele consegue provocar essa mudança nos adultos, sabe? Porque às vezes o pai, a mãe, o tio, não ouve uma pessoa ali da mesma idade, mas ouve uma criança que está dentro de casa, que aprendeu, que sabe fazer, sabe pensar de uma forma diferente. Felipe, eu queria até reforçar o que você falou um pouquinho mais antes, que essa questão da tema meio ambiente parece distante, né? Mas como o próprio nome já diz, né? Meio ambiente, é o ambiente onde você está no meio, né? Então, é ali onde você vive, não está aquém ou além ali do lavrado, né? Da mata, como quem é da região aqui amazônica, roraimense, sabe do que eu estou falando, né? Mas está aqui, né, dentro, vocês citou um exemplo que foi do entupir bueiros, alagamentos, né? E aí, dentro desse evento, por exemplo, lá em Manaus, o que foi abordado de tema principal, assim, discutido? Cara, foi muito legal, Bia, porque um dos objetivos do evento é, além de criar, né, soluções inovadoras para problemas da Amazônia, o objetivo é gerar conexões. Eu não sei porquê, mas eu sei porquê também. A gente está muito desconectado das pessoas e a gente está muito conectado
a bens e também a eletrônicos. E foi uma imersão. A gente ficou hospedado, todo mundo no mesmo local, a gente saía junto, ficava o dia todo junto, fazia as refeições juntos e voltávamos à noite juntos. Então, era uma imersão. A gente se conheceu, a gente conheceu mais sobre a região, o estado do outro, sabe? Sobre a comunidade do outro. E um dos objetivos foi também gerar conexão com as pessoas, porque o problema, por exemplo, que a gente identificou, o problema em comum e a solução que a gente criou, depois a gente viu, aí eu vou te contar mais na frente, que é um problema que outros moradores de outros estados também passam, né? Então, eram 107 jovens desses estados que eu te falei, e a gente inicialmente participou de uma cerimônia de abertura, depois a gente teve um treinamento, uma apresentação sobre o que é o Unleash, né? E depois a gente foi dividido em grupos. Os grupos tinham facilitadores, pessoas especialistas, com experiência mundo afora no assunto. E também depois a gente tinha a consultoria de especialistas também no mesmo naipe, com uma vasta experiência no Brasil e mundo afora. E aí, o primeiro passo era conhecer as pessoas do seu grupo e encontrar um problema que fosse em comum. Sabe qual é o problema que você passa? Então, a gente se conheceu bem no primeiro dia. O meu grupo era o grupo 11, a gente até deu o nome de Rohan, né? Teve pessoas que achavam que era Gohan do Dragon Ball Z, né? Aí não, é Rohan. Associação rápida, né? Rohan, foneticamente, né? Parece Gohan. Mas é Rohan, de Rondônia, R-O-R-R, de Roraima, e AM de Amazonas, do Amazonas, que são os estados das pessoas que integravam o meu grupo, que era eu, né, aqui de Roraima, a Luara de Amajari, que fica aqui em Roraima também, a Joyce de Manacapuru, no Amazonas, e o Abner, que é de Rondônia. A Luara é da etnia Sapará e o Abner é da etnia Paité-Suruí, em Rondônia, na terra indígena 7 de setembro. E a Joyce é uma ribeirinha de Manacapuru. E eu, comunicador, né, socioambiental da área urbana aqui de Boa Vista. E aí a gente penou inicialmente, né, para encontrar um problema. Existe um desafio, né? Sim, é porque quando a gente pensa assim, a gente quer encontrar ideias inovadoras, soluções para problemas. Aí a gente se debate, né? Nossa, mas tem tanto problema, calor, falta de água, seca. São problemas imensos, assim, sabe? Que a gente quer resolver. Você, por exemplo, não queria resolver o quanto antes esse calor que a gente enfrenta aqui em Boa Vista? Eu falei, inclusive, hoje numa entrevista para um psicólogo que dá vontade, às vezes, de ir embora só para fugir do calor, porque não tem como controlar. Pois é, mas é um problema, assim, muito grande que não dá para resolver, não dá para criar uma solução inovadora em um encontro de uma semana, né? Então, são os problemas que eu aprendi lá com o nosso facilitador, o Bruni, uma pessoa, assim, maravilhosa, incrível mesmo, que nos deu a luz e aplicou uma metodologia, porque às vezes a gente está acostumado a ter logo as respostas. E a gente aprende melhor quando a gente encontra o caminho para aquela resposta. E o Bruno, ele deu uma explicação assim fantástica. A gente tem problemas nuvens, né? Inúmeras nuvens. E a gente precisa encontrar um problema relógio. E aí a gente pensou, qual é o nosso problema relógio? Relógio é aquele que é palpável, né? Que a gente consegue ver todas as horas ali, todos os minutos, segundos. E aí no segundo dia, a gente encontrou um problema que era a falta de manivas no município de Amajari, que é um problema que a mídia ainda não deu de uma forma tão intensa, né? Mas já há alguns registros. A Julie Pereira, que é uma amiga minha, jornalista da Informazônia, já fez uma matéria sobre isso, que na 43ª Assembleia das Serras, lá em Amajari, que é o município mais indígena... Amajari não, perdão. No Uiramutã, perdão. Amajari é onde a Luara vive.
Então, a Julie Pereira, que é uma jornalista incrível, inclusive, que trabalha para a Infamazônia, ela já noticiou que na 43ª Assembleia das Serras, que é no Uiramutã, que é o município mais indígena do Brasil, conforme o último censo do IBGE, isso em percentual, né? Nessa assembleia não tinha farinha, beiju e outros alimentos derivados da mandioca para as pessoas que estavam participando dessa assembleia. Então, já houve essa divulgação de informação, né? Então, a gente viu que também faltava mandioca, maniva, que é a semente da mandioca, né? Faltava também no território do Abner, em Rondônia. Faltava também na terra indígena, né? No município que a Luara vive, que é no Amajari. E também na região que a Joyce vive, que é Manacapuru. Imagina, eles estão enfrentando uma seca severa, né? Então faltava. E a gente decidiu ir por esse caminho. Então a gente encontrou esse problema, aí a gente, vamos pesquisar agora, né? Então a gente foi atrás de ouvir as lideranças, os moradores do Iramutã, fomos atrás de material também na internet, ouvimos os especialistas, e aí a gente chegou no problema relógio que eu estava ali falando, né? De 10 espécies de manivas que são cultivadas no Iramutã, apenas 3 estão resistindo a todos esses problemas, a todas as mudanças climáticas que a região enfrenta. 3 de 10 espécies, apenas 3. E isso está afetando de diversas formas, a produção de farinha, também, a né? economia, a produção de farinha, a produção do beiju, enfim, de outros alimentos que são derivados da mandioca e até de bebidas, né? Tem o pajuaru, tem o caxiri. Então a gente encontrou esse problema e a gente descobriu que os moradores, as lideranças da região, para tentar salvar as espécies que ainda estavam resistindo, eles estavam fazendo o encanteiramento, estão fazendo o encanteiramento, que é plantando em volta de lagos, igarapés e rios. Mas também há um pouco de falta de esperança, né? Você imagina, o rio está secando, o igarapé está secando, o lago está secando, sem contar outros problemas, né? O garimpo ilegal está avançando também no município do Iramutã, está faltando chuva, o calor está demais, então tudo isso afeta a produção. E aí a gente criou uma solução despretensiosamente de ganhar ou não, né? Felizmente, a minha equipe saiu como vencedora, mas a gente criou a solução que era um viveiro de matrizes de manivas para tentar fazer com que essas espécies que ainda resistem não desapareçam de vez. Mas muito mais que isso, a gente também queria fazer com que tivesse uma interação, a gente quer fazer e a gente vai fazer, que tenha uma interação entre a comunidade, as lideranças, os jovens, os estudantes, com que valorize essa cultura, porque há também a perda de interesse dos jovens diante de todos esses problemas e mais o que é colocado de frente para um jovem. O jovem vai querer plantar mandioca, sendo que ele tem como opção ficar no celular ou ficar ouvindo uma música numa caixa de som JBL. Não vai. Então, há todos esses impactos, né, que o meio urbano leva para municípios com comunidades, com povos originários, né? Isso também é um fato que acontece na terra indígena Yanomami. Muitos indígenas Yanomami estão perdendo o interesse pelo idioma, porque para eles é mais interessante ficar ouvindo uma música que vem da cidade numa caixa de som JBL, ficar numa rede social com o idioma que não é dele. Então, é uma forma também de ser aceito, de ser inserido, né? Mas acaba desvalorizando a sua própria cultura e é um prejuízo imenso de diversas formas, né? Então a gente vai fazer essa interação com todos e também fazer com que esse viveiro seja um centro de convivência, sabe? Que gere renda, que movimente a cultura, as tradições. E é isso que a gente pretende fazer. E aí, felizmente, o nosso projeto chamado Quixemu, que em Macuxi significa Viveiro de Manivas,
seja implantado o quanto antes lá no município de Uiramutã, porque a situação só se agrava e é um problema que a gente quer também servir de exemplo para outros estados, inclusive no dia da premiação, no resultado, porque a gente forma uma comunidade, né? Acaba se tornando uma comunidade. E a nossa votação, ela é feita pelos outros jovens, os que não chegaram à final. Então, muitos falaram que é um problema que eles também têm no território deles, que eles querem que esse projeto que a gente criou dê certo aqui, para eles implantarem também nos seus territórios, nas suas comunidades. E assim, é um projeto que parece simples também, né? Ah, um viveiro de manivas. Inicialmente, quando a gente criou a solução, eu pensei assim, pô, mas um viveiro é algo tão simples, mas é difícil, sabe? É porque parece simples, mas quando você coloca a mão na massa, é difícil. E inovação não é você criar um negócio mirabolante, uma super tecnologia para concorrer com empresas. Não. É você ter uma ideia que ela consiga ser aplicável e que ela dê resultado. Inovação. Porque quando a gente usa esse termo, né, inovação, parece que é algo muito além da gente, né? É algo que tem que ter uma tecnologia de ponta, mas não é isso, entendeu? Precisa dar certo, né? Inovação é você ter essa ideia e colocar em prática. Então, o projeto teve todas essas etapas, sabe? A identificação do problema, rastreamento do problema, pesquisa, criar a solução e em alguns outros que dava para se criar tipo uma miniatura da solução, mas o nosso não foi possível, né? Porque o nosso tem que ser colocado em prática como um todo, né? Tem que haver ali uma obra, enfim, pesquisa. Então a gente quer fazer com que também pesquisadores da cidade busquem esse viveiro, nos ajudem, colaborem, respeitando, é claro, os conhecimentos ancestrais, porque é importante. Essa separação de espécies já é algo que os povos indígenas fazem muito antes da gente, né? Então eles têm também esse conhecimento e é preciso ser valorizado. Então a gente acabou vencendo na categoria voto popular, porque o Unleash foi dividido em duas trilhas de proteção e responsabilidade ambiental e também bioeconomia. E essas duas trilhas eram norteadas por ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estabelecidos pela ONU. Então, tinha o vencedor de cada trilha e tinha também o vencedor do voto popular, que seria como se fosse o mais, né? O que agradou mais toda a comunidade, né? Então, os das trilhas foram escolhidos por especialistas que estavam como jurados e o voto popular foi escolhido pela comunidade. A comunidade estava ali junto, que estudou, que passou essa semana junto. E aí a gente recebeu R$ 20.000, que é um valor baixo ainda para colocar um projeto em prática que a gente estima ser para funcionar em um ano R$ 200.000, e aí a gente precisa participar de editais, precisa também contar com o apoio de instituições, ONGs, o próprio poder público, para levantar esse projeto aí, para colocar ele funcionando o quanto antes, porque senão todos nós vamos ser prejudicados, né? Porque quando você para pensar, os impactos são tremendos. Um povo indígena, por exemplo, fica sem mandioca. E hoje a mandioca ela não é exclusividade, né, dos povos indígenas. Então pessoas com mais recursos, com mais tecnologia, não indígenas, acabam produzindo, né, e colocando um preço muito mais alto. E isso afeta a renda dos povos indígenas, porque eles precisam comer esse alimento. É um alimento que é tradicional e tem toda uma carga histórica, né? Então eles acabam pagando mais caro pela farinha que eles poderiam produzir lá. E isso, de certo modo, prejudica a renda direta e indiretamente deles. E sem contar quando não se tem condição de comprar aquela farinha, de comprar aquele alimento. Que a gente pode até trazer esse exemplo aqui, que foi o evento que eu usei no início da apresentação do Unleash, da apresentação final, né, da final, que a falta de alimentos típicos já aconteceu no território indígena Yanomami, que se recompõe. E pode acontecer novamente na terra indígena, nas terras indígenas do Iramutã,
Então, a decisão agora cabe a todos nós, né? Somar forças, se juntar para colocar o projeto para frente, né? Pesquisador, autoridades, e é isso. Não tem uma previsão, então, de dar início a isso, porque vocês precisam, então, de todos esses apoios e suporte, né, do É, Estado e entidades públicas e privadas. isso. A gente voltou tem 2 semaninhas, né? Então, estamos descansando a mente, porque foi uma semana bem intensa. Teve gente que voltou doente, gripado, com saudade da família também. Então, a gente está descansando a mente. E aí, a gente vai se reunir essa semana para traçar, né? Planos de como já colocar esse projeto em prática. Tem também a distância, o acesso ao município, mas a gente está bem empolgado. E esses 20 mil é para manutenção do projeto, né? Pagar uma passagem, uma viagem, uma acomodação para poder apresentar o projeto para alguma fundação, organização ou instituição que tenha recursos disponíveis para financiar. E isso também é uma crítica que eu tenho, que muita gente de outros países estão se interessando em financiar mais projetos que busquem aí salvar a Amazônia, né? E no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem limitações, sabe? Vê Eu acho pouco interesse da iniciativa da gente, privada também pública, sim. né? E eu acho que aqui a gente tinha que se interessar mais pela Amazônia. Então, em relação a tudo isso, né, Felipe, além do trabalho de vocês, que eu tô vendo que é fantástico, né, da ideia, da inovação de vocês, como você falou, um novo projeto, né, uma ideia inovadora não significa ser uma coisa super tecnológica e mirabolante, Sim. mas uma ideia que seja uma solução para um problema, né, que é enfrentado ali de forma ou a médio ou longo prazo. E a gente precisa de mais ações assim, de mais atitudes assim. Às vezes a gente se depara com um problema e deixa ele passar. Tá, por que que você não analisa esse problema, junta outras pessoas que têm esse problema em comum ou que se incomodam também com esse problema, e por que que vocês não tomam a iniciativa de buscar uma solução para esse problema? Entendeu? A gente precisa ser mais assim, ser mais proativo para tentar salvar o nosso bem comum, que é a Amazônia. Felipe, assim, você citou essa grande ideia, né, das manivas, que era um problema vocês identificarem, buscar uma solução, mas eu queria que você citasse até, né, o que que você assistiu lá dos outros colegas, de outros grupos, inclusive, que lhe chamou a atenção de outras situações que acontecem também na nossa região da Amazônia e que precisam da atenção dos nossos olhares ouvidos, do nosso corpo físico, do nosso interesse. Então eu vou citar os outros 2 vencedores, né? Que inclusive outro grupo da trilha Responsabilidade e Proteção Ambiental, tem também uma integrante daqui, que é a Kessia, que ela é indígena da etnia Wapixana e ela vive no município do Cantá. Ela, com o grupo dela, criou um projeto que é sobre moda, Kunai Moda, o nome do projeto, que é sobre moda e dar mais visibilidade ao povo amazônida, sabe? A característica do povo amazônida, essa beleza. E aí, esse projeto foi fantástico e foi o vencedor nessa trilha. E quando eu digo fantástico, porque a gente tem que ir além do que está sendo proposto e do que você está ouvindo e vendo, né? Quando você para pensar assim, beleza, mas vocês querem treinar os jovens para ser modelo, para criar roupa, para criar joias, é muito mais que isso, né? É isso também, mas é muito mais que isso. Porque assim, quando você dá vez, dá voz, dá visibilidade para as pessoas que vivem na Amazônia, é, acaba que isso dá uma potência tão grande para a região. E quando essa pessoa ela se torna uma voz de esperança, uma representatividade, os problemas eles são vistos de outra forma. Eu posso até te dar um exemplo da BBB é, do Amazonas que participou do Big Brother. Então, tipo, o que ela fez num programa de rede nacional, o que ela apresentou, né, para essas pessoas, fez com que
o Brasil inteiro olhasse de uma forma diferente para a Amazônia E para a cultura. e especialmente para a cultura, para o Festival de Parintins, que bateu recorde aí de público, né? Então, tem muito isso, sabe? Então, se dá visibilidade para as pessoas, muda a realidade, muda a economia e dá também empoderamento. São inúmeras pessoas que não se sentem orgulhosas de serem indígenas, de serem da Amazônia. E isso precisa mudar. Inclusive, na apresentação deles, eles deram um exemplo de uma jovem que queria ser modelo e que não gostava de ser indígena, porque ela não era aceita. Então, é muito importante essa aceitação interna e externa dos indígenas, dos povos indígenas, valorizar a cultura, a beleza, as tradições, o modo de se vestir e de viver. E aí, o outro grupo que venceu também, eles trouxeram a proposta, o nome era Tour Impacto, de fazer um turismo de imersão também, com uma moeda específica, uma moeda ecológica, fazendo com que os não indígenas, a população não ribeirinha fosse para determinadas localidades, mas que vivessem, que comessem, que dormissem, como a população daquela comunidade ali faz. Algo, tipo, mostrando mesmo a realidade. E isso movimentaria a economia, faria com que também os jovens tivessem renda e não precisassem sair das suas comunidades para poder ir para a área urbana, porque precisa trabalhar, precisa de renda. Além, é claro, de combater outros problemas, né? O preconceito na cidade, que a gente sabe que os indígenas sofrem muito preconceito, a violência, enfim, falta de oportunidades. Felipe, diante de tudo isso que você nos contou, como é que foi para você, né, ser selecionado, né, e participar diante de tantas pessoas também gigantes ali, que eu imagino que você deve ter aprendido muito, deve ter ali absorvido muito conhecimento, principalmente com essas pessoas que moram dentro das comunidades, né, sabem a realidade ali, os ribeirinhos, os indígenas. Como é que foi para você também como jornalista, como comunicador amazônica, estar nesse local? Foi enriquecedor, Bia, demais, porque a gente teve uma variedade de pessoas com conhecimentos diversos também, incríveis, sabe? Conhecimentos ancestrais, jovens que valorizam a sua cultura, que valorizam o seu povo, que respeitam também as diferenças, e outros jovens também com formação superior, com especialização, que buscam ajudar o seu povo, que retornam para a sua comunidade, que querem ajudar também outras etnias, outros estados, sabe, por meio do seu conhecimento. Muita gente com conhecimento ancestral, muita gente com conhecimento técnico, enfim, foi uma mistura muito boa e transformadora, que a gente precisa muito disso, sabe? E uma das coisas que eu ouvi e que eu já tinha ouvido também em outro momento, mas é sempre importante ressaltar isso, que o grande problema da falta de solução para inúmeras situações é a escuta ativa. As pessoas, a classe política, em especial, busca trazer soluções para problemas que elas não ouviram as pessoas afetadas. Não ouviram antes de criar a solução e não ouviram depois para saber se funciona, se deu certo. Então, e isso para tudo na vida, para todas as profissões, para melhorar as nossas relações, a gente precisa recuperar a escuta ativa, sabe? A escuta genuína, porque há muito conhecimento em inúmeras pessoas que a gente pode pegar, ouvir, juntar com o que a gente sabe e fazer uma transformação social muito bacana. E aí, na minha fala de encerramento, quando a gente foi premiado, eu também falei algo bem interessante, que eu acho que a gente que se preocupa com esses problemas, com essas questões, tem que fazer mais. A gente tem que se interessar mais pelos espaços de poder, pelos espaços de discussão, de poder, e a gente tem que se colocar como proposta, como pessoas que possam trazer possibilidades para esses problemas. A gente se limita muito ao deixar muita gente tomar decisões
criar soluções para problemas que são nossos. Então, por que a gente não se interessa mais pelos espaços de poder, que dá para a gente poder fazer uma diferença, fazer um movimento muito maior? É isso, né? Muito um impacto, né? Inclusive, eu vejo o resultado desse projeto em criar pessoas, né, conscientes como você. Na verdade, criar não, que você já está criado, né? Mas em conscientizar ainda mais, né? Em fortalecer ainda mais a sua luta, junto com a luta que é de muita gente, que é de todo o povo que mora aqui nessa região. Muita gente ainda não tem consciência disso, mas aqueles que já têm, né, são fortalecidos e se tornam aqueles que transmitem o conhecimento, né, e que repassam e que vão conscientizando outras pessoas. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para todos que estão nos ouvindo sobre essa reflexão, né? O que você diria para alguém que, tanto para quem é amazônida, né, quem é roraimense, amazonense, paraense, né, amapaense, rondoniense, faltou qual? Maranhense e o Mato Sul-Grossense ou o Mato Não, Grosso? Mato Grosso. Pronto, não tem o Sul, é só o Mato Grosso, né? Isso. Que mensagem você deixa para essas Acre pessoas? Esqueci do Acre, meu Deus, esqueci do Acre. E não pode esquecer do povo do acrianos. Acre. Um grande beijo para os acrianos, mas que mensagem você deixa para essa população, né, de encorajamento mesmo por essa causa, por essa luta que é de todos nós? Bom, é muito difícil, sabe, essa luta, porque estamos sempre vendo mais pessoas preocupadas no seu do que no bem coletivo. Então, não é fácil. Muitas vezes é desanimador, mas também é desafiante. E esse encontro no Unleash foi muito motivador. Foi uma injeção de ânimo. Porque a gente não pode desistir, a gente não pode se calar. Pelo mínimo problema que seja, a gente tem que lutar para encontrar soluções, porque hoje a gente está sofrendo e vivendo os impactos de problemas do passado, né, que a gente não deu tanta atenção. A gente não fala, não é de hoje, do ano passado, que a gente fala do aquecimento global, da seca dos rios, de queimadas, enfim, é lamentável. Mas eu acho que a gente tem que valorizar os conhecimentos, a gente tem que se conectar com as pessoas e sempre buscar soluções para problemas, porque às vezes o seu problema também é o problema do outro, e eu posso até trazer o exemplo do calor. É um problema que todos nós estamos sofrendo, e é muito mais fácil para algumas pessoas, você e eu, chegar e sair da nossa casa para um local refrigerado com ar-condicionado, mas muita gente não tem como. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar reverter isso, né? Então, eu acredito que a mensagem que eu deixo é para as pessoas se conectarem, não desistirem, para que a gente tenha uma Amazônia melhor, para que a gente viva melhor nessa região que a gente tanto ama. E eu reforço que a gente ocupe os espaços de poder. É isso, né, Felipe? Parabéns pela sua premiação, parabéns por essa colocação também, né? Ser destaque, né, no evento que vem aí a nível internacional, né? Em português agora. Sim. Mas parabéns, viu? Muito sucesso e muito obrigada por ter estado e compartilhado esse conhecimento conosco. Obrigado, Bia. Vamos respeitar mais a Amazônia, né? Para a gente poder viver melhor. É isso. Só para lembrar que antes de encerrar, lembro que na nossa formatura o Felipe se formou comigo. Ele levou uma faixa lá também. Tu lembra que estava escrito? Lembro. Era sobre o respeitar a Amazônia também. Muito obrigada, Felipe. Que Deus abençoe sua jornada, sua caminhada como comunicador nessa grande Amazônia. Amém. Tu vai ajudar a gente, né? No projeto. E quem quiser ajudar também. Agora ao vivo, tem que aceitar. E quem quiser também, quer dizer, quem quiser. Não, né? Eu acho que é bom muito mais gente se juntar a essa causa e tantas outras causas. E vamos fazer a diferença. Conto com vocês. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, Felipe. Infelizmente a gente tem que encerrar. Eu tinha muitos outros assuntos para conversar com você,
Mas a gente vai encerrando por aqui. Outro dia a gente te convida de novo para trazer mais informações sobre a Amazônia, viu? E é isso, a gente encerra então esse podcast riquíssimo de informações aqui para a Rádio Defensoria. Se você deseja acompanhar essa e outras entrevistas, basta acessar os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. É só pesquisar por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!